Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia e faço parte do Jesus na Rua. Estamos ao vivo na comunidade Jesus na Rua. E esse é o nosso encontro de jovens. Domingo, às 20 horas e 7 minutos, teremos o encontro da família. Segunda-feira, às 20 horas e 7 minutos, teremos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 20 horas e 7 minutos, teremos o encontro de oração. Sexta-feira, às 20 horas e 7 minutos, teremos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9 horas e 7 minutos, teremos o Café com Jesus. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage e no Telegram Comunidade Jesus na Rua. Ajude-nos a manter as escolas bíblicas para a vida Rehobote com o valor simbólico de R$ 35. Adote uma rádio Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarrua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, direto do trono de Deus, está em Cânticos de Salomão, capítulo 2, versículo 15. E o título é Como Vivem os Filhos do Reino. Com a palavra, a ministra de Jovens, Adelaide Silva. Pai, usa a boca da sua filha para trazer uma palavra de alento aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua e é com muita alegria que nós vamos ministrar e trazer uma palavra para fazer diferença no teu dia, na tua vida profissional, na tua vida pessoal e também na tua vida espiritual. E a gente só traz essa palavra se realmente fizer sentido para você, se realmente trazer mudança na sua vida. Porque o que a gente vem falar aqui é fazendo um trabalho mesmo sério, um trabalho que veio do Rio. Bom, e o que quer dizer que o que a Márcia falou, que são as raposinhas que estragam a vinha, ou seja, que estraga a plantação. O que quer dizer isso? Vamos dizer, hoje na internet a gente tem visto muita gente querendo ser milionária, alcançar. Eu quero alcançar o topo, e não tem nada de errado nisso. Nós apoiamos e queremos o melhor para você. Queremos que você cresça. Mas para que uma jornada seja longa, o que um corredor leva? O que um corredor faz? Para um corredor chegar no seu objetivo, ele leva água, aquela garrafinha de água pequena. Ele leva muitas vezes uma barra de cereal. Ele leva um sapato diferenciado, uma roupa diferenciada. Às vezes é um detalhe, é uma blusa com proteção ultravioleta. Se você quer chegar longe, você vai ter que saber quem são as raposas que podem te prejudicar nessa jornada e quem é que você pode que vai contribuir com essa tua jornada. Vamos lá. Você quer chegar num lugar bem grande, bem alto, ao mesmo se manter vivo, né? Quantas pessoas não sabem o dia de amanhã? O que será que faz com que nós alcançamos a nossa jornada, jovens? Uma das coisas que faz a gente conquistar a nossa jornada é a gente saber o que pode tirar a nossa... O que pode tirar o nosso foco. Então, vamos lá. Quando Salomão escreveu o livro de Cantares, os Cânticos de Salomão, ele falou que são as raposinhas. Olha só, um homem muito rico escreveu isso. Hoje, se a gente juntar toda a riqueza de todos os homens do mundo, não chega à riqueza de Salomão. Salomão era um homem muito rico, muito, 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 muito rico. E um homem muito rico, ele pode dar um conselho que faça diferença na nossa vida, que faça sentido, não é? E olha só, que homem muito rico, que conquistou
muitas coisas aqui na terra e tinha a sabedoria que nenhum homem terá nesta terra. E teve um reino que até hoje se fala, depois de tanto tempo. Qual foi a diferença? Ele falou que são as raposinhas que estragam a vinha. Ele falou que são as pequenas coisas que estragam uma plantação. Ele identificou isso. Ele descobriu que são os pequenos detalhes que fazem a diferença. Então, Salomão tinha muito cuidado com os detalhes. Ele tinha muito cuidado. E quais são esses detalhes? Esses detalhes estão no teu dia, estão na tua vida. É a forma que você pensa, é a forma que você vive. E eu vou trazer exemplos aqui reais da minha vida para você entender melhor. Mas antes disso, eu vou contextualizar para você. Então, esses detalhes que o que estraga a vinha são as raposinhas, um homem muito sábio. Na verdade, o homem mais sábio que já teve nessa terra foi Salomão. E ele disse que são os pequenos detalhes. Às vezes, vamos dar um exemplo. Eu também quero conquistar muitas coisas na minha vida e eu quero alcançar muito. Mas, às vezes, são pequenos detalhes que fazem com que eu me atrapalhe essa jornada. Por exemplo, a gente está no início do ano. Muitas promessas, muitos planos, muitas realizações. Vamos lá te perguntar. Nessa jornada de muitos planos, de muitas conquistas, você tem se preparado para receber aquilo que você pediu? Você tem vivido de uma forma, eu trago as coisas que não são como se já fosse, como há na palavra de Deus? O Senhor fala que Ele traz as coisas que não são como se já fosse. Você tem vivido com aquele ambiente daquilo que você deseja? Como anda muitas vezes a sua casa, o seu quarto, a sua sala? Esses pequenos detalhes vão definir, vão falar muita coisa sobre você e você pode mudar ainda hoje após essa mensagem. Uma das coisas que diferencia, que são raposinhas na vida de muitas pessoas, é a falta de cooperação com o próximo. Muitas pessoas hoje estão em clínicas psiquiátricas, muitas em clínicas com problemas psíquicos por falta apenas de cooperação. Quando a gente ajuda as pessoas, a gente é curado. Quando nós nos importamos com o outro, a gente deixa de pensar na gente, a gente deixa por isso a preocupação. Muitas vezes a preocupação ela é consequência da falta de cooperação com o outro ser humano. Como assim, Adelaide? Eu estava ouvindo agora há pouco, antes de entrar na live, um audiobook do livro Pare de se preocupar e comece a viver. É um livro cristão com bases bíblicas. E lá falava de uma mulher que estava muito triste e muito deprimida com a morte do seu marido. Ela estava muito deprimida. E de repente ela começa a pegar um ônibus, perdão, gente. Ela pega um ônibus e começa a andar para, como ela fazia com o seu falecido e querido marido, pega um ônibus e começa a andar com ele assim, com o ônibus, né? Ele já tinha morrido. Começa a andar no ônibus com ele e no final da viagem o cobrador fala assim, olha, acabou já, aqui é a última parada, ela desce e ela desce e senta em um lugar e dorme. Quando ela acorda, duas crianças chegam para ela e dizem assim: será que o Papai Noel trouxe presente para ela? A criança pergunta para a irmã dela que está do lado dela. E ela acorda assim e olha aquelas duas crianças, olha as roupas dela. Ela percebe que pelas roupas elas são pobres. E ela fala assim: cadê os pais de vocês? Ela diz: nós não temos pai nem mãe. E aí ela passa aquela preocupação que ela tinha do falecido marido, ela começa a passar ali uma cooperação, ela passa a transformar aquele momento de dor em um momento de cura. Nós nos curamos ao curar o outro. Guarda essa palavra, nós nos curamos ao curar o outro. É por isso que Deus falou, ame o teu próximo. Porque nós precisamos ajudar, cooperar.
há clínicas psiquiátricas nessa área de mental que têm esse foco a profissionais de que a falta de cooperação traz muitas vezes enfermidades para a vida da pessoa, porque uma pessoa que está com a mente ali, com muitos problemas, tal, ela está focada nos problemas, está focada nela, nos problemas dela. No momento em que eu começo a me preocupar com o outro, a ajudar o outro, eu paro de me preocupar. E, consequentemente, isso vem saúde mental, saúde física. O outro ponto que eu já tinha falado, e eu quero que vocês lembrem, é que nós precisamos trazer as coisas que não são como se já fosse. Como é que está o teu ambiente? Você que fez promessas, que você que tem planos para esse ano de 2023, você tem projetos, você tem propostas. Eu queria saber quais são os teus planos e saber se hoje o que você está fazendo na tua vida, no teu dia a dia, está alinhado. Se você está trazendo aquilo que não é como se já fosse no teu dia. Mas quem sabe você quer morar numa casa, uma mansão muito grande. Tem coisas aí, detalhes pequenos aí na tua casa, um quadro bonito, um quadro que reflete uma planta, algo que tem a ver com aquilo que você vai lá na frente. Tem algo na tua casa hoje que reflete aquilo que você quer conquistar em 2020. Não posso não posso falar, gente, o ano que é aqui, porque esse vídeo vai ficar em muitos anos aí. Mas se você hoje tem planos, tem projetos, eu quero te convidar a refletir e trazer à existência como nosso Pai fala, as coisas que não são como se já fossem. Porque Deus está olhando para você. O maior interessado para que nós tenhamos uma vida boa, você sabia que não é você, é Deus. Ele é mais interessado que você tenha uma vida boa, porque Deus é Pai. Todo pai quer que o seu filho tenha uma vida boa. Todo pai quer que o seu filho viva uma vida de desfrute. O pai, ele se importa com o ambiente que você vive, com a tua casa. Ele se importa com a tua alimentação. Ele se importa com a maneira que você se comporta. Ele se importa com tudo, até com a maneira que você pensa, a maneira que você age com o outro. Ele se importa como você olha para o próximo. Então, quando Salomão falou que o que estraga a vinha são as raposinhas, são esses detalhes. É se preocupar com o outro, é trazer as coisas que não são como se já fossem. É você saber que você pode já agir como se fosse um filho ou uma filha de Deus. Exatamente. Se vestir, se comportar, olhar com o outro sabendo que Deus ama aquela pessoa. De repente você vai julgar uma pessoa, vai olhar para aquela pessoa. Mas deixa eu te falar, Deus ama aquela pessoa. E aí? Você que ama o Senhor, se você ama o Senhor, você vai amar aquela pessoa, correto? Porque Deus a ama. A minha mãe sempre falava assim quando era criança. Minha filha, quando um homem ou uma moça casam juntos, se eles têm filhos, a pessoa ama os filhos. Olha, gente, que linda essa palavra. Ela sempre falava, minha filha, o homem que casa ou a mulher que casa com outra pessoa que já tem filho, se ele ou ela ama aquela pessoa, ela vai amar os filhos. Você tem amado as pessoas? Você tem amado os filhos de Deus? Se você é noivo, a noiva de Cristo, e você ama também os filhos desse noivo? E quando a gente fala de amor, a gente está falando das pessoas, do ser humano. E é por isso que curar o outro é curar a si. Nós somos pó da mesma terra. Quando a gente cura o outro, quando a gente se importa com o outro, quando a gente cura o outro, nós nos curamos. Isto é divino, isso é algo do universo, do mundo. Então, se você quer ter grandes resultados, se você quer coisas grandes, nós precisamos começar com um degrau. Quer chegar lá em cima, no topo? Comece primeiro olhando o teu degrau. Qual é o primeiro degrau? Qual é o primeiro degrau hoje? Qual é o primeiro degrau que você vai subir? Primeiro, esse primeiro degrau pode ser teu ambiente que você vive. Pode ser pequenos detalhes que estão gerando resultado. Lembra que são as raposinhas
que estragam e acabam com a vinha. Quando a gente vê uma pessoa com muitos resultados, pode ter certeza que o que fez ela chegar lá foi os detalhes. Foi os detalhes. Quantas pessoas hoje querem pular nem no primeiro degrau, já querem ir do 0 para 1 milhão? Não é verdade? Quantas pessoas querem isso? Porque é isso que tem vendido atualmente no mundo, na internet. Fique milionário em 1 ano, em 4 meses. E não tem nada de errado nisso. Mas a Bíblia sempre funcionou durante tantos anos. Será que agora ela não vai parar, ela vai parar de funcionar? O que a Bíblia fala? Ela fala sobre princípios. Ela fala sobre princípios. É quando uma pessoa aparece na internet, ela vai postar o que na internet? Ela vai só postar a parte, a nata, ela vai só postar o principal, na verdade. Ela não vai postar as dores, ela não vai postar as fraquezas, as falhas dela, ela não vai postar ali. Quem ajudou, ela não vai postar ali. Porque a internet, ela vai querer postar ali algo que vai trazer mais seguidores, que vai fazer venda, que é o que as pessoas querem ouvir. Mas o nosso pai, que é nosso amigo, ele não vai falar o que você quer ouvir, ele vai falar o que você precisa ouvir para que você tenha uma vida boa. Deus não quer que uma ou duas pessoas tenham uma vida boa. Ele quer que todos nós vivamos bem. Você sabia que nós todos já somos ricos? E quando a gente deseja algo muito que a gente ainda não tem, nós entramos num, numa armadilha da escassez. Nós entramos na armadilha da escassez. Olha só que perigo. Quando a gente entra na armadilha da escassez, é como se fosse uma floresta ali escura, perigosa. Você vai começar a andar, vai começar a olhar para os lados, vai ver um pouco da ingratidão, vai olhar para o outro lado, vai ver a falta de fé. É a floresta da escassez. E como é que a gente volta dela? A gente sai disso aí de novo? Como é que a gente chegou naquele ponto e agora a gente precisa sair? São as raposinhas que estão estragando a vinha. Então, uma floresta toda foi dizimada por pequenos detalhes. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê alguns princípios. Fé. Fé é crer naquilo que você não vê. Amor, de você amar o próximo, de você amar o teu ambiente, de você amar o que você tem, de você viver uma vida em que você é grato, ser grato, respeitar o outro, ter luz nos olhos, se sentir filho e filha, como filho de Deus, um próspero abundante. Você tem se sentido assim? Porque é assim que nós queremos ver. O nosso Pai não quer que a gente viva uma vida de escassez, de ingratidão, de medo. Não. Ele quer para mim e para você uma vida próspera e abundante. Uma vida transbordante. Uma vida que você vai ouvir o que você precisa, não somente o que você quer. Porque o Pai, ele vai ver não o que você tem, ele vai ver o que você não tem, vai te falar para que você tenha. Ele vai querer fortalecer todas as suas áreas da tua vida, principalmente aquelas que estão mais fracas, então às vezes dói. Às vezes dói a gente ouvir da pessoa que a gente ama aquilo que é a nossa fraqueza. Por que ele está falando da minha fraqueza? Se eu tenho outras fortalezas? Porque Paulo falou, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque a fraqueza é onde o inimigo pode atacar. E o pai precisa curar lá, ele precisa tocar lá para você ser curado. Ele precisa te mostrar onde é que está frágil, onde é que tá fraco. Então, para Deus, você pode abrir teu coração. Você pode mostrar a tua vida, o teu corpo e dizer assim, tá aqui a minha fraqueza, tá aqui a minha dor. Às vezes nem a gente sabe. E aí é importante a oração. Então, jovem, um dos princípios bíblicos que podem fazer com que você vá muito mais, de forma viva, muito bem, é honrar os pais. Poxa, Adelaide, essa história de honrar os pais de novo? Ai, chata. Será que não é isso que está estragando a tua vinha? Essa raposa aí? Hein? Por quê? Porque Salomão foi um homem que honrou o pai.
Foi um homem muito próspero e muito rico. Uma pessoa que honra os pais é uma pessoa que honra as autoridades, que honra seus patrões, que honra seus liderados. E é por isso ele é abençoado, não só no mundo espiritual, também como no mundo físico. Uma pessoa que honra, ela sabe liderar. Ela sabe liderar, porque ela sabe ter um líder. Olha só, olha onde nós chegamos, o quão longe nós chegamos tratando essa raposinha da desonra. Então, honrar os pais é muito importante. As pessoas que honram o pai, a gente conhece, a gente sente, a gente percebe. Segundo princípio, gratidão. Ser grato pelo que eu tenho. Porque quando eu sou grato, eu cuido. E quando eu cuido, fica comigo. Quando eu não cuido, vai embora. Porque você está passando em mensagem que você não gosta daquilo. Se a pessoa dá um presente para você, ou seu pai, ou seu esposo, seu esposo, e você não cuida daquele presente, o que aquela pessoa vai achar? Fulano não gostou, fulano não quer, eu vou pegar de volta, eu não vou dar mais. Mas quando você cuida, e o que eu vou cuidar? Cuidar da sua casa, cuidar do seu quarto, do seu transporte, do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar do seu espiritual, do seu emocional, da sua família, do seu trabalho. Você está sendo grato ao cuidar de si, ao fazer bem para você, ao fazer bem para o próximo. Às vezes as pessoas falam assim: eu não tenho amigos. Mas você tem cuidado dos amigos que você tem. Quando alguém chega na tua vida, você tem cuidado dessa pessoa para que ela fique, hein? Olha só essa raposinha que a gente acabou de encontrar. Eu vou contar uma história pessoal. Uma vez eu falei pro meu pai: pai, eu tenho poucos amigos. E estava tudo bem aí. Eu falei pro meu pai e já tinha esquecido. Às vezes a gente ora para Deus e já esquece. Meu pai é aqui da terra. Às vezes a gente ora para Deus e esquece, mas Deus não esquece. Eu falei isso com meu pai uma vez e acho que ele tinha esquecido. E aí, um dia eu fui comer bolo na casa dele. Quando ao final do aniversário, era aniversário dele, ele me deu um pedaço de bolo grande. Eu falei assim: não, pai, obrigado, não quero não. Ele falou assim: não, minha filha, leva. Eu falei assim: ah, pai, eu moro só, não vou comer esse bolo todo. Ele falou assim: por que tu não leva para os teus amigos? Por que tu não leva para a tua vizinha? Ele falou: por que você não leva para sua vizinha? Você não fala que você tem poucos amigos? Então leva para sua vizinha. Olha só o que aconteceu. Eu trouxe o bolo e levei para minha vizinha. Ah, quando eu levei para minha vizinha, aí eu deixei vizinha, eu trouxe um pedaço de bolo para você. Isso à noite, quando eu cheguei. Voltei para casa, de manhã minha vizinha bateu na porta. Adelaide, você quer uma fruta? Aí eu gostei. Aí eu fui lá, comi, ela, quer almoçar com a gente? Nossa! Aí depois, bora fazer academia, bora fazer uma caminhada. Olha só. Eu ouvi meu pai, e aí, e aquela raposinha, eu identifiquei ali. Muitas vezes a gente reclama de algo que a gente não tem, mas a gente não tem cuidado. A gente não tem sido grata por aquilo. E você? Tem algo que você não tem sido grato, não tem cuidado? Bora começar a cuidar e ver onde pode ter essas raposinhas que estão estragando a nossa vinha? O outro ponto é a gente começar a viver chamando a atenção daquilo como se a gente já quisesse. Ah, como assim? O teu ambiente hoje da tua casa, ele tá alinhado com aquilo que você quer? Gente, às vezes a gente pensa, tem uma palavra muito falada na área do desenvolvimento pessoal, que aquilo que a gente foca, cresce. E deixa eu te contar, se você acha que você não tem, que você é fraquinho, que você é fraquinha, que até você é pobre, deixa eu contar um pouquinho sobre Gideão. Gideão, quando ele foi chamado para ser líder do povo de Deus, sabe o que ele falou? Ele falou que a família dele era uma das mais pobres que tinha. Como é que Deus iria chamar ele? Ele falou ainda mais: eu sou dos menores da minha casa. Gente, olha só, para você ver que a história ela muitas vezes se repete. Mas Deus usou ele. O que que ele usou? O que que eu tenho? Eu tenho isso. Então, bora cuidar disso do que você tem? Que você tenha isso? O que que a gente pode fazer? Um pouquinho. O que que a gente pode fazer para melhorar isso? Embora fazer com que o teu ambiente hoje venha
demonstrar um pouco daquilo que tu pediu para Deus. Que aquele teu ambiente da tua casa, do teu quarto, venha trazer referência daquilo que você pediu. Que aquele teu ambiente venha trazer aquilo que ainda não existe. São detalhes que fazem diferença. Trazer à existência as coisas como se ela já existisse. Deus é aquele que traz a existência das coisas como se ela já existisse. E você é filho dele, você é filho dela. Então, amados, essa reflexão é para você. É para você que quer algo muito, quer ser milionário, quer ter uma empresa, ou sei lá, ter mais amigos, ter um relacionamento. É para você essa mensagem. Essa é uma mensagem que vem do trono de Deus para você. E a gente vai repetir aqui para que você possa praticar. E aí eu só quero ver os testemunhos depois. Delaide, olha, isso fez muita diferença, fez realmente uma grande diferença na minha vida. Lembra das noivas que umas tinham azeite e outras não tinham? O que acontece? Elas que não tinham azeite, elas estavam ali na escassez. Elas pedem algo, elas querem um noivo, elas querem ser convidadas para o casamento, mas elas não têm azeite. É incoerente. Às vezes a gente está pedindo a Deus coisas que a gente está vivendo de forma totalmente incoerente. Às vezes a gente está vivendo totalmente incoerente daquilo que a gente pediu a Deus. Você está preparado para receber aquilo que você pediu? Você está vivendo pela fé, que é um princípio? Então as mulheres diziam que iam para a festa, que estavam esperando o noivo, mas não tinham azeite suficiente. Olha só, não tinham. Aí as sábias, as prudentes tinham. Eu tenho azeite porque o noivo vai chegar. E eu estou preparada. E a sua casa, o teu ambiente, o teu trabalho, a tua vida, reflete, tem refletido isso? Tem refletido aquilo que você pediu? Você está esperando? Ou, sei lá, pode estar naquela floresta que eu falei mais cedo da escassez. Vivendo como se não houvesse sonhos a ser cumpridos, promessas a ser cumpridas na sua vida. Não é tão importante essa palavra que Deus nos traz, tanto para mim quanto para você, primeiramente para mim e posteriormente para você? Porque nós somos filhos de Deus, nós somos rios de abundância. Nós viemos da fonte, pegamos da fonte e transbordamos. Então, aquilo que a gente recebe, a gente tem que passar. Porque nós somos fonte de água viva. E você também tem que ser essa fonte transbordante. Tem que transbordar essa mensagem que você vai fazer hoje. O que você vai fazer hoje? Eu vou anotar meus objetivos para esse ano, já que a gente está no início. E viver como trazendo um pouco. Se você não pode fazer tudo, o que tu pode fazer? O que está nas tuas mãos? Quando Deus chamou Moisés, perguntou: o que você tem nas suas mãos? Quando Jesus falou para os discípulos para levantar a multidão, o que nós temos? Os discípulos, olha, mesmo que. Aí tem os negativos, né? Que vão procurar sempre o problema, mas olha, mesmo que a gente tivesse pão aqui sendo ofertado, não ia dar o suficiente para essa multidão. A pessoa deu um problema mais, né? Tipo assim, olha, a gente não tem pão, mas se ainda tiver, não vai ser suficiente. Jesus falou: o que vocês têm, irmãos? Nós temos 5 pães e 3 peixinhos. E 2 peixinhos. Então, ótimo, vai ser isso. E você, o que você tem nas mãos? O que você tem nas mãos? Vamos usar? Legal. E trazer à existência as coisas que não são, porque esse é o nosso Deus. Ele traz à existência. Quando Gideão, que era pobre, ele falou que a família dele era pobre, como se ele não tivesse, tipo assim, eu sou pobre, eu sou o menor da minha casa. Quando Deus chamou Moisés, Senhor, eu nem ia falar, eu sei. Não, Senhor, chama quem o Senhor tem que chamar, porque a gente sabe, essa bem legal, mas chama quem o Senhor tem que chamar. Mas o Senhor, ele tem prazer de chamar aqueles que não são, que não, quando o Gideão foi chamado, para você entender, quando o Gideão foi chamado, Deus falou assim: não, tem muito, pode mandar embora, eu só quero 300.
Porque se não for 300, vão dizer que não, foi a minha sabedoria, foi o meu conhecimento, foi o meu network. Não, meus amigos, não foi para a glória do Senhor. Então, esta é a mensagem de hoje. Você que é jovem, que você possa transbordar na vida de pessoas. E desejar uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, a hora que você estiver assistindo essa mensagem. Até mais. Boa noite, graça e paz.